Amada, que bom te ter por aqui em mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o tema mais pedido no Instagram, que é a tal da procrastinação. Deixar de fazer o que precisa ser feito, deixar de enfrentar a vida de peito aberto e ficar sempre ali, encolhidinha, tentando fazer o que é mais confortável, tentando ceder ali ao desejo do momento. Então vamos falar sobre isso. Só que pra gente começar esse assunto, a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque eu quero que você entenda o porquê a sua cabeça funciona como ela funciona. O que nos diferencia, eu, você, os homens, nós, seres humanos, qual que é a nossa diferença para os animais? Nós temos intelecto. Nós conseguimos escolher o que fazer. Os bichinhos, eles até conseguem se eles forem adestrados. E a gente consegue adestrar um pouco mais alguns bichinhos e os outros não. Então eles conseguem escolher o que eles vão fazer, mas na verdade não é um livre-arbítrio. Eles escolhem o que eles vão fazer porque eles foram condicionados através de um treinamento àquilo. Nós, seres humanos, não. Nós temos uma marca forte do livre-arbítrio. Por quê? Acontece alguma coisa, acionamos o nosso intelecto e através dele a gente consegue escolher o que a gente vai fazer. Acontece que as pessoas estão cada vez mais burras. E o que isso significa? Elas não conseguem mais iluminar o intelecto para tomar uma decisão. Elas tomam a decisão como bichinhos. O que o bichinho faz? Ele tem um instinto, ele tem um impulso, ele tem um... O que der na telha, ele vai lá e faz. E geralmente são os impulsos contrários ao que a gente sabe que é certo. Então, se ele vê um bichinho correndo, ele quer comer o bichinho, ele vai lá e vai comer o bichinho, a grosso modo. E nós temos o intelecto. Então, a gente consegue usar a nossa inteligência para saber o que a gente quer fazer ou não. E por que algumas pessoas escolhem o bom ao invés do mais confortável, vamos colocar assim, já que a gente está falando de procrastinação? Eu quero que primeiro você tenha clareza do que acontece aí dentro de você. E aí depois, assim como da outra vez, a gente vai conversar sobre caminhos possíveis. Eu não sei se você que está aqui é cristã, não sei qual que é a sua religião, mas eu vou levar a minha em consideração e provavelmente a sua é igual à minha. Se não for, você vai entender onde eu quero chegar. Então tudo bem, a gente tem que usar o nosso intelecto para selecionar as nossas ações, senão a gente acaba vivendo como um cachorrinho. Ele quer dormir, ele dorme, ele quer transar, ele transa, ele quer comer, ele come, e o que ele quer... Senão a gente vive como um cachorrinho, a gente tem que iluminar o nosso intelecto. Mas, o que acontece nesse nosso livre-arbítrio, nessa nossa escolha? Você já conseguiu reparar que algo sempre puxa para baixo? Que o nosso impulso, o nosso instinto nunca é voltado para o alto, para as coisas boas, para as coisas que despendem energia. A gente sempre é puxado para baixo. Tanto que a sua dificuldade não é em, eu tenho dificuldade em descansar. Não, é de deixar o descanso para fazer outra coisa. Então nós sempre somos puxados para o que a gente chama aqui de pecados capitais. O que são os pecados, né? Parece uma coisa tão distante. Depois eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso. Que para cada pecado existe uma virtude. Ou talvez a gente transforme isso num curso, não sei. Mas o que são os pecados? Eles parecem tão distantes, mas eles estão tão enraizados na nossa vida. Porque cada vez que você deixa de fazer o que você precisava fazer, por exemplo, você cede à preguiça. Ou quando você faz alguma coisa pensando no que os outros à sua volta estão pensando de você, você cede à luxúria. Luxúria parece uma coisa distante, né? Mas não é. Está enraizado na maioria dos brasileiros. Porque os brasileiros, quando eles agem com os sentimentos, eles agem pensando se eles estão agradando todo mundo que está ao seu redor. Com essa vontade de ser amado. E ele cede à luxúria, ao invés de agir pelo bem. Então, esses pecados capitais, eles sempre puxam a gente para baixo, porque nós somos marcados pelo pecado original. Existe uma corrente positivista do Jean-Jacques Rousseau, que inclusive é a base da educação positiva, que eu vivo falando sobre isso, mais para frente a gente pode conversar a respeito também, onde ele diz que a criança nasce boa, mas o mundo a corrompe. Não é bem assim. E é só você analisar a realidade.
Nós não nascemos bons e não é o mundo que nos corrompe. Nós nascemos maus, puxando para baixo o tempo todo, querendo ceder aos apetites baixos, às coisas que a gente sabe que não são boas, que não faz bem. E as pessoas muito espertas, né? Um grupo ali revolucionário muito esperto, veio e fez a gente acreditar que, na verdade, tudo que a gente quer fazer pode ser bom. Porque tudo é relativo. A sua verdade é diferente da minha. Você só acha isso ruim porque você foi ensinado a. Então as pessoas elas não conseguem mais seguir a moral. Elas realmente querem viver como cachorrinhos, cedendo a tudo que der na telha. E se você fala que isso é errado, é porque você foi só ensinado. É uma construção social. A moral ela não existe mais. O que é real, que a gente conversou no último vídeo, também não existe mais. Tudo que você quiser, você pode. Então, olha a confusão, a bagunça que a gente se meteu. Vamos continuar. Então, o que acontece? Nós sempre somos chamados para baixo. E a gente tende a querer paz e sossego, óbvio. Mas a gente só vai ter isso depois que a gente tiver uma guerra. Uma guerra contra os nossos apetites baixos. O que a gente enxerga como paz quando a gente não tem problema e não precisa fazer nada? O que a gente enxerga como guerra quando nós temos que resolver algumas coisas e precisamos nos mover para isso? E poxa, como que a gente quer viver da paz sem passar pela guerra? Você consegue entender que um faz parte do outro? Só quando a gente consegue de fato lutar contra os nossos apetites baixos que a gente atinge então a paz. E eu vou destrinchar isso um pouco mais para vocês. O trabalho, o labor, o que te tira do conforto, não é algo que deve ser evitado a qualquer custo. Algo que te demanda, que te dá uma função, que faz com que você saia do sofá, não é algo que deve ser evitado a todo custo. Talvez você tenha crescido com os seus pais reclamando do trabalho o tempo todo e falando o quanto trabalhar é horrível, o quanto é desgastante, o quanto ele queria ficar mais tempo em casa, aproveitando o tempo ocioso do jeito que ele gostaria de aproveitar. E aí você passou a enxergar o trabalho, a função, o despender de si para dar um pouco ao outro. Então, deixar de ter atenção no que você gostaria de ter atenção, ou seja, você ceder aos seus apetites baixos, deixar de deitar no sofá e assistir Netflix e revirar o seu telefone para poder dar atenção para os seus filhos, para acordar de madrugada e cuidar do seu bebê, deixar o que você está fazendo de lado e dar atenção para o seu marido. A gente vê se despender como algo custoso demais, trabalhoso demais, então deixa para depois, porque tudo que dá trabalho é visto como uma coisa ruim. E o que é visto como uma coisa boa? Tudo que faz com que a gente perca tempo. Tudo que for mais cômodo. Então, para você entender que a paz ela é um efeito da guerra, depois que você faz esse trabalho, o você descansar, ele só pode estar em você contemplar o que você fez. Então, se você trabalhou, por exemplo, com seus filhos, o seu descanso é a contemplação dessas crianças, educadas, saudáveis, bem cuidadas. Então, se você trabalhou por dinheiro, a sua contemplação é em conseguir algo útil com esse dinheiro. E é isso que a gente chama de paz, a contemplação do que a gente fez durante a guerra. Como que a gente quer passar de uma coisa para outra? Então, eu quero só ter paz e deixa a guerra de lado. Eu quero ficar só de boa. O que você fez para isso aqui? E qual o sentido que isso aqui vai carregar? Você acha que a pessoa que vive de paz, ela é uma pessoa madura? Ou ela é uma pessoa extremamente imatura? Olhando sempre para os prazeres do dia e deixando sempre a sua natureza morta puxar ela para baixo? Qual que é a grande questão? Você, entre aspas, furar a sua motivação. Que a sua motivação não seja fugir da guerra. Que você consiga perceber que, na verdade, a guerra te deixa mais forte. A guerra te amadurece. E a guerra nem é bem uma guerra. Porque nem é tão difícil assim. A gente enxerga
como se fosse muito mais difícil do que realmente é. Porque é só você levantar e fazer. Mas no momento parece custoso demais, puxado demais, ruim demais, indesejável demais. Para de desejar outra coisa. Começa a desejar ser melhor, ser mais útil, amadurecer de verdade, ser uma pessoa na qual as outras pessoas podem contar. Porque se você deseja a paz o tempo todo, se você deseja uma vida onde você pode ceder o tempo todo e fazer o que você quiser o tempo todo, você só deseja a vida de um cachorrinho. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste. E como a gente falou no começo do vídeo, isso é muito burro. Porque você, literalmente, porque você não está conseguindo iluminar o seu intelecto. Você não está conseguindo se vencer. Você não está conseguindo olhar para uma situação e enxergar como ela é. Ela nem é tão custosa assim, a nossa vida é tão confortável. Pô, a gente tem ar-condicionado, até no carro. A nossa vida nunca foi tão confortável. E por que as pessoas não conseguem mais despender energia? Tá todo mundo morrendo, todo mundo com sintomas físicos. E falando em sintomas físicos, tem uma frase que eu falava muito mais antes, mas eu preciso retomar. Não existe uma cabeça forte em um corpo fraco. Porque tudo que você tem aqui no seu corpo é um sintoma do que se passa dentro da sua cabeça. Se você tá com sobrepeso, eu não sou nutricionista e eu não sou personal. Sabe qual é o olhar que a gente que entende um pouquinho tem? Poxa, essa pessoa não consegue vencer os próprios impulsos. Essa pessoa não tem domínio de si. Espero que ela passe a ter. Entende? A pessoa que tá com sobrepeso, a pessoa que tá sempre cansada, com a cara toda estourada, sempre no físico dela, mal arrumada, indisposta. Mas o que mais a gente pode falar hoje é o sobrepeso, né? O que são as pessoas com sobrepeso? E ontem eu estava lendo que em 2022 a gente está com 90% dos jovens com sobrepeso. Caraca! Eles não conseguem fazer algo maior do que os impulsos e os prazeres do dia. Eles não conseguem mais iluminar o intelecto deles e apontar para o bem. Olha como isso é forte. E aí a frase que eu sempre falava é: emagrecer, ter um corpo, você não precisa ser uma modelo de passarela, mas assim, não ter aquele acúmulo absurdo de gordura. Então, praticar exercício físico e se alimentar bem é muito mais do que um corpo magro. Muito mais. É sinal que você passou a vencer os seus apetites baixos, os seus impulsos, a sua vontade dos prazeres do dia, porque tem um monte de coisa na geladeira, porque agora tem iFood, porque tem um mercadinho, porque tem a padaria, porque tem um café, porque... É você vencer, você ser maior do que esses pequenos prazeres do dia. É você aprender a não ceder o tempo todo. E essa é uma coisa muito importante de você entender. Eu não quero que você emagreça porque eu sou nutricionista ou personal. E, aliás, não adianta, e talvez você já tenha percebido, você pagar o melhor nutricionista, a melhor personal, fazer personal todos os dias, ou fazer uma lipoaspiração, fazer um mommy makeover. Não adianta se aqui você não mudar. Se você não olhar para aquilo ali e pensar, cara, isso aqui é só uma tentação. Porque o mundo é cheio de tentações. As tentações puxam a gente para baixo o tempo todo. O brigadeiro, na hora que você não deveria estar comendo um brigadeiro. O doce, o cigarro, a bebida, o exagero, tudo que você sabe que é errado, o seu sofá na hora que você não deveria estar lá, o rolar o feed na hora que você deveria estar fazendo outra coisa. Tudo isso é uma tentação que você cede o tempo todo. E aí você fica desse tamanho, fraquinho, e vivendo igual um cachorrinho, atrás dos prazeres do dia. Então, por que não adianta a gente tratar o sintoma, que é o que você faria, né, no que eu disse, numa cirurgia, num nutricionista, não adianta você tratar o sintoma. Porque tem uma causa que é muito anterior a essa.
Não adianta a gente falar só sobre o que está acontecendo. Ah, não, mas você precisa emagrecer. Porra, eu sei que eu preciso emagrecer. Mas alguma coisa acontece dentro de mim e eu não consigo. E aí a gente entra numa próxima parte. O que faz com que tudo pareça muito mais difícil do que é? Porque você vivendo fora da realidade, coisa que a gente já conversou, faz com que você viva num mundo idealizado. Eu tenho certeza que você já começou várias coisas e não continuou. Ou que você faz uma parte, a outra você parou. Porque você tem uma ideia idealizada. Se eu não for pica, se eu não conseguir aquilo ali, aquela disciplina de atleta, aquela dieta ideal, no foco, se eu deslizar algum dia, se qualquer coisa acontecer, então não quero mais, foda-se, não é pra mim, eu chuto o balde e vou embora. E não volto. Eu tenho certeza que em algum deslize, você deixou todo o compromisso que você disse que iria assumir. Outra coisa que eu sempre digo, e por isso que eu disse que aqui dentro, muitas coisas que eu digo no Instagram iam fazer muito mais sentido. Comece pelas pequenas coisas. Para com essa tara de que do dia pra noite você vai virar uma pessoa disciplinada. Porque não é um estalo, não é uma chave. Não é um, como dizem, né? Virei a chavinha, sei lá, tem uns termos coaches. Assim. Não, isso não vai acontecer. Porque tudo é uma construção. Como que você quer chegar com tudo pronto? Ah, agora eu consigo. Olha só, desde o dia 29 de outubro eu sou perfeita. Porra, isso não existe. É uma construção. Existem pessoas que conseguem muito mais do que você, mas provavelmente elas nem conseguem o tempo todo. Mas elas se esforçam muito mais e as falhas diminuem com o passar do tempo. Então comece pelas pequenas coisas. Para de pensar no amanhã, de projetar. Começa no hoje. Hoje eu posso fazer isso aqui, ó. Então é isso que eu vou fazer hoje. Então vamos no exemplo aqui, ó. Hoje eu vou começar a fazer atividade física. Hoje eu vou começar a fazer atividade física. E aí provavelmente você vai chegar na sua casa e falar, porra, trabalhei o dia inteiro. Acho que eu mereço descansar. Primeira tentação. E aí você vai pegar o seu celular e você vai rolar o seu Reels lá, o seu feed. E aí depois que você já viu, sei lá, uns 40 vídeos, eu não sei qual o tamanho do seu vício, vai falar, ai, mas agora já tá tão tarde. Ai, mas eu tenho que entregar um trabalho. Ah, mas amanhã eu acordo cedo. O mundo, ele é cheio de tentações. E você tem a ideia de que é possível viver a paz, e aí na sua cabeça, o ficar em casa ao invés de treinar seria viver a paz e evitar a guerra. Mas isso é muito falso, né? Porque, na verdade, só tá te enfraquecendo. Só tá fazendo com que você viva, mesmo como um bichinho. Você não tá evitando nada além do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio amadurecimento, da sua disposição, da sua capacidade de vencer a si. Isso é difícil. E se você traz esse padrão por toda uma vida, é difícil quebrar padrões. Mas é possível e você está sendo convidada a. Então para com essa pira de que você precisa evitar as coisas a todo custo e se desafie de propósito. A gente tem uma coisinha aqui dentro que chama vontade. A vontade e o desejo são coisas completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo meio escrachado. Você fala, quero comer alguma coisa. Beleza. Que tipo de coisa seria? Seria um lanche, um chocolate? Ou você comeria um peito de frango sem tempero? Se poderia ser um peito de frango sem tempero, provavelmente você está com fome. Senão você só está com desejo de comer. Esse é o desejo. O desejo, ele é mais seletivo e para as coisas baixas. A vontade, ela é como se fosse um músculo que a gente tem que exercitar. E cada vez que ele fica mais forte, a gente tem mais facilidade a não ceder. E justamente por isso a gente precisa
educar a nossa vontade através do treino. Se desafie a isso. Pô, você virou um bichinho a ponto de não conseguir botar uma calça e um top e sair na rua andar? De não conseguir ter um brigadeiro na sua geladeira e largar aquela porcaria lá? De largar o seu telefone e olhar para o seu marido? Olha como você está viciada nas pequenas coisas que aparentam paz, quando na verdade te roubam tempo. Quanto tempo você não perdeu para essas coisas já? Que no final da sua vida não vão ter valor nenhum. Não vão ter peso nenhum. Quanto tempo você já não largou lá? No seu feed, no seu sofá, na sua Netflix, no seu confortinho de bichinho? E deixou de fazer o que, como ser humano, que tem intelecto e livre arbítrio, poderia fazer? Não é que para as outras pessoas é mais fácil. Não é que para mim é mais fácil do que para você. É que eu tenho mais consciência de mim. Eu tenho mais consciência de mim. E por mais que a gente tenha todas as desculpas do mundo, eu sei que elas são só tentações. Só isso. E tem dia que eu falho. Claro que tem. Mas eu procuro no dia seguinte me superar. E o que você até pode fazer, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas vamos lá. Faça um exercício de consciência no final do seu dia. Não deixe os seus dias irem passando sem você perceber. Você está perdendo muito tempo. Aonde eu errei hoje? O que eu poderia ter feito de melhor? Mapeia para que você seja melhor no dia seguinte. Não ano que vem, na segunda-feira, não. No dia seguinte. Então, antes de dormir, eu percebi que eu poderia ter tido mais paciência com os meus filhos. Eu percebi que eu acabei, sei lá, comendo mais do que deveria. O que você consegue mapear no final do seu dia? Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia ter descansado menos. Mapeia no final do seu dia. O que eu poderia ter feito de diferente todos os dias? Todos os dias. E eu só tô com dificuldade imaginativa, mas tem muitas coisas que você consegue colocar nesse seu exame de consciência. O que eu poderia ter feito de diferente? Eu fui mal-humorada com meu marido. Eu disse não pro meu marido, quando na verdade é só porque eu queria ficar nos meus interessezinhos. O que você poderia ter feito de diferente? Para que amanhã você faça melhor. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Porque as falhas, elas sempre vão acontecer, sempre. No final do meu dia, no meu exame de consciência, daria para fazer uma lista do tamanho de uma Bíblia. As falhas sempre vão acontecer. Talvez no Instagram, na vida do Instagram, não pareça. Até porque a gente nem cabe, né, ficar fazendo isso. Isso é uma coisa muito íntima e individual. Mas absolutamente todo mundo, no final do dia, consegue perceber o que poderia ter feito de diferente. E quando você acorda no dia seguinte, é um convite para que você passe a fazer melhor. É uma oportunidade para que você pare de fugir da guerra. Pare de se enganar sobre essa paz. Na verdade, isso só te enfraquece. Então estabeleça pequenos desafios. Aonde eu mais peco? É na paciência? É não me preocupar demais com o olhar dos outros ao invés de me guiar pelo que é certo? Porque também não é o foda-se, entendeu? Ah, então foda-se agora a opinião de todo mundo. Não, eu me pauto pelo que é certo. E aí se as pessoas vão gostar ou não, eu não posso fazer nada, porque eu tô me pautando pelo que é certo. Eu tô me apoiando no que é real. Não pelo meu mundo afetivo. Onde você peca mais? É na sua alimentação? É em falhar com seus compromissos? Mira ali, amanhã. Hoje, não sei que hora você está assistindo isso daí. Mira ali. Um passinho de cada vez. Pequenas coisas. Pequenas coisas. É assim que a gente vai construindo alguma coisa. Porque um surto nunca vai constituir uma obra. Você nunca vai ter uma base sólida e algo bem construído em um surto. Ah, amanhã eu vou ser 100% e agora eu vou ser perfeito. Nunca. E se eu não chegar lá, pra mim não presta mais. E se eu falhar, é porque todo mundo consegue e eu não. Todo mundo falha. Deixa a falha de lado e volta.
Analisa a falha no exame de consciência e amanhã é outro dia. Perceba que você está errada e corrija. Meu problema é a ira. Eu surtei com os meus filhos. Tá bom. E quanto tempo você levou para perceber isso? Uma semana? 2 minutos? Volta atrás e corrige. A partir de hoje eu vou me controlar mais. Cuidar dos meus filhos nem é algo tão pesado assim, porra, são meus filhos. Eu vou ter paciência para lidar com os outros na rua, porque eu quero que eles gostem de mim, mas vou esculachar o meu filho? Só volta. Só pensa melhor sobre isso. E aí você continua de onde parou, ao invés de voltar para o zero o tempo todo. Chutar longe demais e voltar para o zero. Isso são surtos. Se não for do jeito que eu idealizei, então não vou fazer mais nada. Isso é um surto. Nada é construído com um surto. Sempre por pequenas coisas. Começa pequeno. O que você vai fazer de diferente a partir de agora? Como que você vai se construir como ser humano? Qual que vai ser... Como você vai vencer o seu apetite baixo hoje? Você vai estar vencendo a si mesma. E você vai estar furando uma motivação. Eu não sei se você sabe o que são as 12 camadas da personalidade. Um dia eu vou vir aqui e a gente vai conversar a respeito. Ou eu vou fazer uma imersão, não sei ainda. Assim você fura uma motivação e sobe um pouquinho mais. Mais pra frente a gente vai falar sobre as 12 camadas da personalidade, ou eu vou fazer uma imersão, porque é um assunto que eu gosto muito e tem coisa demais pra gente falar a respeito. Mas o que é isso, né? As 12 camadas da personalidade é a teoria mais atual da divisão do ser, mas que existem muitas teorias que antecedem essas, dos gregos, dos hindus. Vários estudiosos já tentaram dividir o ser em algumas etapas. O que são essas etapas? Elas levam a gente a uma ascensão. Por que algumas pessoas estão aqui embaixo e ainda são imaturas, têm pouco domínio de si, e outras pessoas estão mais para cima, já têm mais domínio de si, já são mais maduras? Porque elas seguiram um caminho de ascensão. E em cada uma dessas etapas, o que muda é a nossa principal dor e motivação. Então, para você furar essa próxima motivação, você precisa começar a educar a sua vontade. Senão você vai ficar aqui embaixo o tempo todo. Tendo a vida de um cachorrinho.